Olá, pessoal do IESE, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro às sextas-feiras, às 20 horas. Hoje, nós vamos dar continuidade àquele estudo que nós iniciamos há algumas semanas, do livro do Augusto Cury, 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, que é esse aqui, ó. Naquela ocasião, nós falamos a respeito da introdução e do capítulo 1. E vimos lá a questão que ele traz, da influência do método cartesiano, sobre as escolas e a forma que a gente educa, a forma que a gente vivencia. Tanto o professor vivencia a sua profissão, quanto os pais vivenciam também a sua forma de educar os filhos. Quanto o racionalismo exacerbado influencia a nossa visão e a nossa forma de agir, de pensar até os dias de hoje, ignorando as emoções, a educação das emoções nas escolas e muitas vezes nos lares também. Então, naquela introdução, e no capítulo 1, quem quiser pode rever o vídeo, tá no canal do IESE no YouTube e aqui na nossa página também. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 2, O capítulo 2 se chama Escolas e Famílias Doentes, Formando Jovens Doentes. E aí é interessante nesse capítulo 2, porque ele conta uma historinha como se o filósofo Descartes estivesse saindo da tumba. E aí, o que acontece? Como a gente falou já no vídeo passado, ele traz essa questão, essa ligação do Descartes, não como o inventor aí, do racionalismo, mas como um grande formatador, promotor desse racionalismo na ciência. E os desdobramentos disso depois, em todos os outros aspectos também, inclusive na educação. Desse racionalismo, dessa exacerbado em todas as os nossos outros âmbitos, ligados à educação. Então, ele fala um pouco disso. E nesse capítulo 2, ele faz aí, uma espécie de brincadeira, como se o Descartes estivesse saindo do cemitério, retomando a vida aí, lembrando Descartes, filósofo da Idade Moderna. Então, ele retomaria a vida e daria uma espiadinha na sociedade que a gente vive atualmente. Então, essa aqui é a proposta do capítulo 2. Quando ele sai dessa tumba, então, ele se assombra com o mundo que influencia, que ele influenciou, acabou que influenciou a criação. Aí, então, o filósofo sai do cemitério, lá na cidade de Paris, e começa a andar pela cidade. E começa a ficar muito deslumbrado, com aquelas máquinas, que são os carros, inclusive os aviões. Começa a ficar assim, encantado com tamanho progresso, até assustado com tanto progresso material. Então, o Augusto Cury conta que as pessoas passariam por ele na rua e com aqueles carros a 1000 por hora e quase atropelariam, E ele começou a ficar assim, ansioso, não estava entendendo o que era tudo aquilo. Quando ele para começa a observar um pequeno café de uma das ruas ali de Paris. E várias pessoas, tomando café ali, comendo. E ele começa a analisar, olhar os casais, que estavam por ali. E ele começa a ver que os casais, estranhamente, não estavam namorando, se olhando, se beijando, nada disso. Os casais, aqueles que pareciam ser casais, estavam com umas maquininhas, uns aparelhinhos nas mãos, e cada um concentrado naquele seu aparelhinho. E nada dizia com o outro, nada dizia para o outro, nada fazia, não beijava, não tinha interação nenhuma. Ele começou a ficar muito intrigado com aquilo, E ficou pensando, o que será isso, Será que esse pessoal não é humano? Será que os humanos perderam a essência? Começa a ficar bem indignado quando ele escuta, daí, um pai e um filho que estavam nesse café também,
um menininho de 5 anos que queria falar alguma coisa para o pai, mas o pai dizia não ter tempo, né? Estava enviando mensagens, estava mexendo naquele aparelhinho dele e dizia para o menino, agora não, né? E o menino, mas eu quero falar, eu preciso falar, né? E aí Descartes fica indignadíssimo com aquilo, né? E olha para o pai, não se aguenta e pergunta, né? Que mundo doido que é esse, né? Que vocês estão vivendo. E aí ele se pergunta, que mundo maluco é esse que os casais sufocam o amor e os educadores não têm tempo para as crianças? E aí ele acaba interferindo na situação ali do pai e do filho, né? Falando para o pai que, meu senhor, nada é tão importante quanto dar essa atenção, né? Àqueles que estão sob a sua responsabilidade, né? Esse seu educando, né? Esse seu filho. E aí, né, só imaginar um pouquinho, né, a gente na rua, imaginem vocês, né, vendo uma situação acontecer ali e interferindo nessa situação. O que muito provavelmente aconteceria, né? O pai rapidamente soltou os cachorros, né, no filósofo aí, no Descartes, solta os cachorros dizendo que onde se viu que a educação que ele dava para o filho dele era da conta dele, né? Que quem era aquele maluco para interferir naquelas roupas, maltrapilho, né? Para interferir na educação que ele estava dando para o filho dele. E aí o pai começa a ficar muito bravo e o Descartes fica ali se questionando, né? Ele estava realmente muito maluco, né? Diante de todo esse mundo, né? Despertando no século XXI, né? Dessa nossa sociedade. E aí, o que acontece? Ele começa a se questionar. E uma das pessoas que estava no café, né, diz para ele, isso tudo é por causa do cartesianismo, né? Querendo dizer, fazendo referência à filosofia que surge, né, a partir de Descartes. E aí ele fica louco de vez, né? Ele não entende nada. Como é que as bases que ele cria, né, o pensamento científico ali, o racionalismo, a forma de pensar, né, dissociada de qualquer crença religiosa, né, qualquer aspecto religioso, poderia chegar a esse cúmulo, né? Ele não conseguia entender tudo isso. E aí ele começa a esbravejar e os policiais enxergam isso ao longe e já se aproximam, né? E começam a perguntar para ele cadê a identidade dele, quem era ele, né? E aí ele diz que ele era René Descartes. E aí um dos passantes ali, uma das pessoas que estava ali no café, dá risada, né? E diz, imagina, eu sou filósofo, né? Como é que esse homem aí maluco tá dizendo que é Descartes? Nada a ver, né? E aí esse policial começa a pressionar, queria documentos, né? E ele diz que não tem dessa de documentos, que aquilo que ele fala era lei, né? E, e aí, por fim, ele acaba dizendo, né, que ele veio do cemitério, que ele levantou da tumba ali, né? E o pessoal já muito ansioso, porque aí todo mundo começou a parar para ver toda aquela cena, né? Já começa a ficar em pânico. Como assim, cemitério? Um cara estranho desse falando essas coisas sem nada a ver com nada, né? E aí começa a gerar aquele tumulto no café e acabam a entender que que ele era um terrorista, que ele estava ali a fim de explodir tudo, né? E aí o policial já começa a fazer alarde e as pessoas começam a achar que naquelas roupas maltrapilhas dele, por baixo tinham explosivos e ele começa a se desesperar, não conseguia explicar para as pessoas, né? As pessoas entenderem aquilo que ele estava sentindo. E aí ele sai correndo. Aí ele consegue fugir dessa situação, dessa cena, quando ele consegue fugir desses carros, né, desses pedestres, desses seus algozes. Esse filósofo racionalista, né, o Descartes, entra num prédio repleto de salas e com jovens transitando com cadernos nas mãos. Aí ele pensa, ufa, cheguei a um lugar mais tranquilo, né? Acho que esse daqui é mais familiar, me lembra, né? Instituições de ensino, tinha alguma coisa mais familiar para ele. Só que daí, né? Ele começa então a também estranhar, porque tanto tempo depois, né?
chegando aí no século XXI, ele via uma escola com uma pedagogia muito ainda próxima, né, àquilo que ele conheceu. Ele percebe ali umas fileiras na sala, né, o professor esgoelando, tentando chamar a atenção daqueles alunos, né, e a maioria dos alunos, pelo que ele observa ali naquele momento, muito inquietos, né, e aí ele fica observando e faz alguns questionamentos, aquele método de ensino, aquelas reflexões que a professora está fazendo ali na sala, né? E questiona, então o Augusto Cury ali nesse contexto, né, questiona inclusive, né, os ministérios da educação que colocam aí alguns, vamos dizer assim, conceitos fixos, né, conteúdos fixos, rígidos, a serem trabalhados, que exigem respostas certas ou erradas, não dão espaço para reflexão, né? E ele sente essa escola como um bombardeio de informações, né, em cima desses alunos. E aí tem até uma situação ali que ele mostra o aluno vindo pedir explicações a respeito da prova dele para a professora, né? E a professora então fala que não, que a questão dele, a resposta dele ali na questão estava errada, que fugia ao que é considerado certo, enfim, não abrindo espaço para o diálogo e para a reflexão, né? Então Augusto Cury nos coloca nessa cena aí, né? Nessa reflexão com o personagem, né, o Descartes, que a escola poderia trazer mais para o aluno o prazer de aprender, como propunha Platão, trazer, né, a autonomia, como descreve Paulo Freire, propor, né, e vivenciar a liberdade de Sartre, libertar o imaginário, como queria Einstein, ou ainda, né, estimular o eu a ser gestor da mente humana, né, como descreve ali, como trabalha em vários de seus livros Augusto Cury, essa gestão das emoções. Então, ele faz uma reflexão a respeito dessa escola, né, do que ele encontra saindo de séculos atrás, né, o que ele encontra e quais os estranhamentos que ele tem ao perceber como as coisas se dão nesse espaço escolar. Então, Augusto Cury faz aí uma crítica, né, a essa reprodução do conhecimento que muitas vezes a gente vivencia no espaço escolar e diz, né, que o lembrar é reinventar, que a própria construção do pensamento ela está ligada ao nosso estado emocional, ao ambiente social, à personalidade, ao nosso estado motivacional. Então, o como estou, quem sou, onde estou, o que desejo, tudo isso influencia na minha forma de aprender, né? Então, é muito subjetivo. É uma construção muito subjetiva. Ele até exemplifica no sentido de que quando nós fazemos vamos supor, trabalhamos aí com a mesma questão de prova, vamos supor, em dois momentos distintos, a nossa resposta ela tende a ser diferente, né, nesses dois momentos, porque muito provavelmente o nosso estado emocional é outro, né, então tudo isso se modifica. Então ele chama a nossa atenção nesse capítulo 2 para a escola, para a questão da escola sufocar o pensamento e robotizar a mente, exigindo respostas prontas, dentro de um determinado esperado ali, né, e não abrindo esse espaço às reflexões, podando a criatividade e a reinvenção por parte das crianças, né? Então, ele diz que as crianças têm, né, muito esse hábito da pergunta, mas que com o tempo elas param até de perguntar, né? Quanto mais elas vão vivenciando esse espaço escolar que a gente ainda reproduz, mais elas vão parando de perguntar. Vai acabando a curiosidade delas, porque essa curiosidade não é estimulada, ela é só podada, né? Entre um certo e um errado dentro do espaço ali da sala de aula,
essa sua resposta está errada, está certa ou está errada, não tem uma construção a partir de, né? Somente um bloqueio aí, né? Por parte da participação da criança. E aí, ele não deixa de tratar também, né, a questão das famílias nesse capítulo. Então, ele fala da dependência digital, né, que estamos vivenciando, do excesso de estímulos que as nossas crianças estão vivenciando e também do consumismo acelerado, né, que nós estamos vivendo. Então, aqui ele diz o seguinte, que as famílias cartesianas são facilmente reconhecidas, né? Essas famílias que, segundo ele, seriam racionalistas, né, ao extremo. Todos assistindo TV em pleno silêncio, sem diálogo, pais com tempo para entrar em redes sociais, mas não para ter com seus filhos, né? E ao receber os amigos, algo raro, né, nessas famílias, os pais esbravejam com os filhos que desejam se manifestar, sempre falam com um tom elevado de voz, né, na atitude de impor e não de expor ideias. São aqueles pais que criticam excessivamente, a gente falou disso naquela semana que a gente tratou do capítulo 1, né, que os pais racionalistas, cartesianos, têm esse hábito da crítica excessiva, tem dificuldade de ter bom humor, né, nessas famílias e a necessidade muito grande de cobrança por parte dos pais, né? Então ele alerta para que nós nos atentemos a essas posturas, né, com os nossos filhos, sendo educadores. Então, ele diz o seguinte, né, muitas vezes os gritos dos pais, os pânicos das mães, os atritos no ambiente do lar, as disputas, tudo isso fica arquivado, né, nas memórias aí dos nossos filhos e às vezes eles reproduzem ou às vezes eles detestam, né, abominam essas atitudes. Então precisamos mesmo tomar muito cuidado, né, e é um desafio muito grande nessa sociedade que vivemos, tentar ir na contramão de tudo isso. Ele ainda fala que nos tempos dele de atendimentos, né, o que ele percebe muito? Que pais pessimistas, por exemplo, tendem a criar aí, né, gerar filhos que reclamam muito da vida. Que pais tímidos, por exemplo, costumam ter filhos, né, muito inseguros e retraídos. Então, esse ambiente, né, esse educar através do exemplo, né, isso influencia muito. Por exemplo, as mães com mania de limpeza, né? Então, os filhos tendem a ter uma preocupação excessiva em ter tudo no lugar, em organização extrema, né? Então, ele acaba dizendo que nós acabamos transmitindo, né, esses nossos transtornos emocionais aos nossos filhos. Então, não só nesse livro, né, mas em outras obras dele também, ele fala dessa gestão do eu, né, do emocional. Para que nós sejamos pais melhores, em primeiro lugar, nós temos que estar aí voltados para o nosso próprio aprimoramento, né? E aí ele chama atenção que esses transtornos emocionais, né, são muitas vezes aproveitados pelo mundo do consumo, né? Nas redes sociais, por exemplo, a gente vê aí muito oferecimento de produtos e a nossa vida vai vivendo aí em meio a esse monte de propagandas, de produtos e de remédios e de tudo isso que de alguma forma promete, né, uma felicidade, uma melhora, do que na verdade é algo muito mais profundo, né, que a gente precisa repensar, precisa conhecer primeiro, né, para poder ressignificar, transformar dentro da gente, para que assim a gente possa dar aí exemplos melhores, né, aos nossos filhos. Então, eu acredito que seja isso, um pouquinho do que eu quis falar aqui a respeito do capítulo 2. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês e nas próximas semanas a gente vai discutindo os outros capítulos. Espero que vocês tenham gostado, porque em primeiro lugar, o estudo desse livro, né, e de tantos outros que eu faço, é para o meu próprio aprimoramento, né? Para eu tentar ser uma mãe melhor, uma professora melhor. Então, eu estou dividindo um pouquinho desse estudo com vocês. Grande abraço a todos, muita saúde e até mais.